Alguns objetos deveriam ser esquecidos no passado, trancados em vitrines de museus ou queimados antes que alguém tivesse coragem de tocá-los outra vez. Este frasco de perfume, pequeno como um amuleto e decorado com arabescos de prata, era um desses. Seu vidro negro refletia o rosto de quem ousava chegar perto, e seu aroma doce era descrito como irresistível, uma fragrância capaz de seduzir qualquer um. Mas não havia prazer que não viesse acompanhado de horror. Porque todos que abriram a tampa juraram sentir o perfume penetrar não só a pele, mas o próprio pensamento, como se fosse um veneno delicado. Alguns enlouqueceram em poucos dias. Outros juraram ver, todas as noites, uma mulher parada ao lado da cama, vestida de preto, com um sorriso vazio. Ninguém sabia ao certo de onde aquela relíquia tinha vindo. Uns diziam que pertencia a uma condessa francesa que assassinava seus amantes. Outros afirmavam que o perfume era usado em rituais antigos, onde mulheres eram sufocadas com pétalas e orações proibidas. A única coisa em comum entre todas as versões era o mesmo final: quem sentia o cheiro, sentia também a presença dela, e quem insistia em cheirar outra vez jamais acordava da última noite. Mesmo assim, houve quem não acreditasse. Porque o medo tem inimigos antigos, a curiosidade e a vaidade. Quando o frasco foi leiloado, centenas de olhos disputaram seu brilho. Foi arrematado por um jovem colecionador que não acreditava em lendas. Um homem que prometeu a si mesmo provar que tudo não passava de superstição. Mas no momento em que ele girou a tampa de prata, o quarto encheu-se de um aroma tão doce que parecia sufocante. E ele descobriu, tarde demais, que algumas histórias não existem apenas para serem contadas, existem para que você jamais se atreva a repeti-las. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque hoje, você vai sentir o perfume da desgraça. O perfume chegou numa tarde cinzenta, embalado em uma caixa de veludo roxo com detalhes dourados. Chovia quando o carteiro bateu à porta, e o cheiro úmido da rua parecia contrastar com o toque macio e quase cerimonioso da embalagem. Samuel Brandão assinou o recibo sem tirar os olhos do pacote, sentindo um arrepio que não conseguia explicar. Samuel era jovem, tinha apenas 30 anos, mas seu apartamento já parecia um pequeno museu. Prateleiras e vitrines cobriam as paredes, todas repletas de relíquias, relógios de bolso, medalhões, fotografias de estranhos que ele não conhecia, uma coleção de bonecas antigas que pareciam observá-lo mesmo quando ele estava de costas. A maior parte das pessoas achava seu hobby perturbador. Ele preferia pensar que era apenas fascinado pelo passado, pelos objetos que carregavam memórias mais fortes do que qualquer história escrita. Mas naquele dia, enquanto segurava o frasco embrulhado em veludo, percebeu que aquela peça tinha uma presença diferente. Uma tensão invisível parecia estalar no ar, como se algo aguardasse o momento certo para se manifestar. Ele ignorou a sensação. Era só um frasco, dizia a si mesmo. Apenas vidro, prata e um líquido que algum perfumista anônimo havia criado há mais de um século. O quarto onde ele guardava suas aquisições era pequeno e sem janelas. Uma única lâmpada pendurada por um fio amarelo iluminava estantes que iam do chão ao teto. O ar ali dentro era pesado, impregnado de pó e do odor suave de madeira antiga. Foi nesse cenário que Samuel depositou a caixa sobre uma mesa e, com cuidado quase reverente, abriu a tampa. O veludo se moveu devagar, revelando a forma oval do frasco. O vidro negro tinha reflexos metálicos, como se contivesse algo vivo. Ao redor da rolha de prata, pequenos símbolos gravados, letras que não pertenciam a nenhum alfabeto que Samuel reconhecesse. Ele pegou uma lupa para examiná-los, e por um instante teve a impressão de que as marcas se moviam. Respirou fundo. Sua mente estava pregando peças. A história daquele perfume tinha começado a circular em fóruns de colecionadores. Alguns diziam que era a única peça que restara de um conjunto criado pela perfumaria Marbiaux, em Paris, no século XIX. Outros sustentavam que ele viera da Boêmia, onde uma condessa excêntrica pagava jovens camponesas para servirem de matéria-prima em seus rituais. A verdade era impossível de rastrear, e era exatamente isso que o tornava tão desejado. Samuel acomodou o frasco na palma da mão. Ele pesava mais do que parecia. Era frio, mesmo depois de horas em temperatura ambiente. E pela primeira vez em muito tempo, ele hesitou antes de tocar o lacre de cera que vedava a tampa. Talvez fosse o silêncio do quarto. Talvez o leve tremor que começava a tomar seus dedos. Ou talvez fosse o receio de confirmar que, no fundo, ele tinha medo. Mas curiosidade é uma doença que não se cura fácil.
Ele puxou o celular do bolso e abriu a câmera, posicionando-a sobre a mesa. Queria gravar tudo, o momento em que o selo se quebrasse, o primeiro contato com o aroma. Não seria apenas um registro, mas uma prova de que o mundo ainda podia ser explicado. Apertou o botão de gravação e respirou fundo. Então, girou a rolha. O som foi tão suave que ele quase não percebeu. Mas no instante em que a tampa soltou, o cheiro escapou. Não foi só doce, foi arrebatador. Um perfume tão intenso que parecia ganhar forma no ar, uma névoa delicada que se infiltrava pelas narinas, pela boca, pela pele. Samuel cambaleou, apoiando a mão na mesa. Seu coração disparou. O cheiro era diferente de tudo que ele conhecera. Não lembrava flores, nem resinas, nem óleos. Era como se o aroma fosse feito de desejo. O mundo pareceu ficar mais lento. As sombras nas estantes ficaram mais espessas, como se algo se movesse atrás das relíquias. A lâmpada piscou 2 vezes e voltou a brilhar. Samuel piscou os olhos, tentando afastar o torpor. Mas quando voltou a olhar para o visor do celular, viu algo que não deveria estar ali. No canto da tela, atrás dele, uma silhueta. A forma de uma mulher, muito alta, coberta por um vestido preto que caía pesado sobre o chão. O rosto estava coberto por um véu. E mesmo assim, ele soube que ela o observava. A gravação continuou, registrando seu primeiro encontro com o perfume da desgraça. A imagem da mulher no visor parecia impossível de ignorar. Samuel apertou os olhos, esperando que fosse apenas algum reflexo estranho ou uma falha da câmera. Mas ela não desapareceu. Continuava ali, imóvel, como se o próprio quarto tivesse se tornado o cenário de uma peça que ele não sabia estar encenando. Ele virou-se rápido, encarando o espaço atrás de si. As estantes continuavam no lugar. Nenhuma figura. Nenhuma presença palpável. Mas o cheiro parecia crescer, saturando cada centímetro do quarto até se tornar quase sufocante. Samuel sentiu a garganta apertar, a respiração ficar curta. Seu corpo reagia como se aquela fragrância fosse um veneno delicado que, aos poucos, dissolvia qualquer capacidade de raciocinar. Ainda com a mão trêmula, ele pegou o celular e aproximou a câmera do canto onde vira o vulto. O visor mostrava apenas a penumbra entre as estantes. Nenhum movimento. Nenhuma mulher. E, no entanto, ele sentia que não estava mais sozinho ali. A sensação era tão real que chegou a suar frio, mesmo no ar gélido daquele depósito de antiguidades. Por alguns minutos, ele tentou afastar o delírio. Desligou o celular, colocou o frasco de volta dentro da caixa e prendeu a respiração, como se isso pudesse conter o perfume. Mas não adiantou. O cheiro parecia ter grudado na pele, no cabelo, dentro da própria cabeça. Aonde quer que olhasse, sentia a impressão de que havia algo logo atrás de seus ombros, pronto para se revelar no momento mais frágil. Quando enfim conseguiu sair do quarto, o corredor pareceu um alívio. Mas mesmo ali, longe do frasco, o perfume permanecia. Mais fraco, porém inconfundível. Ele passou o resto da tarde sentado na sala, tentando convencer-se de que tudo não passará de uma alucinação breve, resultado de sugestionamento. Um fenômeno comum a quem lida com objetos cercados de histórias sombrias. À noite, preparou uma taça de vinho e sentou-se no sofá. Tentou distrair-se com vídeos no celular, mas a imagem do véu escuro e do corpo imóvel voltava sempre que fechava os olhos. Quando percebeu que não adiantava mais fingir normalidade, decidiu assistir à gravação. Talvez, ao rever o vídeo, percebesse que não havia nada lá. Mas quando deu play, um frio absoluto percorreu sua coluna. A filmagem mostrava cada detalhe do momento em que ele abrirá o frasco. O cheiro invisível parecia emanar da própria tela. E ali, no canto direito, estava ela. Não uma sombra, não um borrão, mas uma mulher inteira, de pé, os braços longos repousando ao lado do corpo, o rosto coberto por um véu rendado negro. Samuel pausou o vídeo. Avançou quadro a quadro, esperando que a figura desaparecesse num glitch. Mas ela permanecia, imóvel, observando-o. Um arrepio fez seus dentes baterem. Ele aumentou o volume, tentando captar qualquer som ambiente. Foi aí que percebeu um ruído quase imperceptível, um sussurro baixo, como se alguém respirasse bem perto do microfone. Girou o volume ao máximo. Na primeira vez que escutou, não entendeu as palavras. Mas depois de repetir algumas vezes, teve certeza de que a voz feminina dizia algo em um tom macio demais para ser humano. Você já me pertence.
As palavras eram simples, mas carregavam um peso que esmagava qualquer dúvida. Samuel ficou paralisado, o celular tremendo entre os dedos. Não sabia se era mais aterrador o que ouvirá ou a certeza de que seu corpo reagia àquele perfume com uma mistura de medo e fascínio. Uma parte dele queria abrir o frasco de novo, cheirar o aroma outra vez, sentir aquela vertigem. Com esforço, largou o aparelho no sofá. Precisava sair dali. Mas, quando levantou, sentiu o ar mudar de densidade. Como se uma presença se condensasse atrás dele, tornando cada respiração difícil. Com o coração disparado, virou-se devagar. A sala estava vazia, mas um canto da cortina balançava sem vento. Foi então que algo gelado roçou seu pulso. Samuel recuou num salto, quase tropeçando na mesinha de centro. E, por um instante, sentiu dedos longos e delicados fecharem-se sobre sua mão, dedos que não pertenciam a ninguém vivo. Naquela noite, trancou todas as portas e colocou a caixa de veludo no armário mais alto que encontrou. Mas, ao se deitar, a fragrância voltou, doce como um veneno. E, quando abriu os olhos no escuro, viu a silhueta parada junto à cama, esperando. A noite se arrastou como um castigo. Samuel não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia o perfume mais intenso, até se tornar quase uma dor. Ele se virou na cama, buscando ar, e desejou com todas as forças que aquilo fosse um pesadelo. Mas não era. O cheiro vinha de dentro dele agora, como se tivesse sido absorvido pelo sangue. Quando o relógio marcou 3 da madrugada, Samuel abriu os olhos e viu que a escuridão do quarto não era uniforme. Um ponto perto da porta parecia mais denso, uma sombra que ganhava forma devagar. O coração dele disparou num desespero que quase o fez vomitar. A silhueta crescia, inchando na penumbra até revelar a mulher do vestido preto. O véu cobria o rosto, mas ele sabia que ela olhava direto nos seus olhos. Não havia som algum, exceto a própria respiração entrecortada. E então ela deu um passo. Depois outro. Cada movimento era tão lento que parecia feito para torturá-lo. Samuel recuou até encostar a cabeça na cabeceira da cama, incapaz de gritar. O cheiro se tornou sufocante, um vapor doce que enchia seus pulmões. Ele levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar num ritmo insano. Quando a mulher parou ao lado da cama, tão perto que ele podia ver os detalhes do tecido encharcado, Samuel compreendeu que não havia para onde correr. Ela ergueu a mão, e ele viu que os dedos estavam sujos de algo escuro, uma substância densa que pingava no chão com um som molhado. O braço se estendeu devagar, até o véu se mover ligeiramente com a respiração que não deveria existir. E pela primeira vez, ela falou sem sussurrar: "Respire mais fundo." A voz era suave como um canto, mas carregava um poder que anulou qualquer resistência. Samuel inspirou contra a própria vontade. O perfume entrou pelos pulmões como um ácido, queimando-o por dentro. Seu corpo inteiro estremeceu, tomado por uma sensação que misturava êxtase e agonia. Ele sentiu as veias pulsarem e os músculos tremerem. Quando tentou virar o rosto, ela encostou os dedos gelados em sua bochecha. O contato foi tão frio que a pele pareceu rachar. O véu moveu-se, e por baixo dele, algo sorriu, mas não era um rosto humano. A boca era larga demais, os dentes pontiagudos demais, o vazio atrás daquele tecido parecia crescer até engolir tudo. Ele quis gritar, mas sua voz já tinha sido tomada. Enquanto as lágrimas ardiam nos olhos, sentiu outra mudança. O quarto inteiro parecia se dissolver, as paredes se tornando uma escuridão viscosa que escorria pelo chão. O colchão afundou sob seu peso. As mãos dela apertaram seus ombros com força desumana. Num último lampejo de lucidez, Samuel percebeu que o frasco estava no criado mudo. Aberto. Vazando líquido negro que se espalhava como tinta por sua cama. Cada gota que tocava o lençol produzia um som sutil, um sussurro, uma risada abafada. O corpo dele ficou dormente. O peito queimava como se estivesse cheio de fogo frio. As pupilas dilataram até tudo virar sombra. E então ela inclinou o véu até encostar na sua testa. Quando sua boca, aquela boca cheia de dentes longos, roçou sua pele, algo se moveu dentro dele. Uma pressão que partiu seu coração em um espasmo tão forte que seu corpo arqueou da cama. Ele sentiu o último fio de consciência escorrer como perfume pelo lençol. O calor se apagou. O quarto virou apenas um borrão que se desfazia. E na beira da morte, a voz dela voltou, tão próxima que parecia falar de dentro da sua mente. "Agora você nunca mais vai acordar sem mim." Quando a manhã chegou, o celular continuava gravando.
O vídeo mostrava o corpo imóvel sobre o colchão, o peito parado, a pele tingida de cinza. E ao lado da cama, o véu negro, balançando num vento que não existia. O sol da manhã entrou pelas frestas da cortina, lançando faixas pálidas de luz sobre o quarto. A primeira coisa que qualquer pessoa notaria seria o silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, tão espesso que parecia ter sugado todo o som do mundo. O corpo de Samuel permanecia imóvel sobre a cama, os olhos abertos em um vazio vítreo, como se ele ainda tentasse ver algo que ninguém mais podia enxergar. O perfume continuava ali. Mais fraco, mas ainda inconfundível. Seu cheiro doce pairava no ar, insistente, como uma lembrança de tudo o que tinha acontecido naquela noite. O frasco, tombado no criado mudo, vazava as últimas gotas que formavam uma mancha escura sobre o tampo de madeira. Era quase poético, um pequeno relicário de horror, exalando sua maldição mesmo depois de cumprir seu destino. Horas depois, quando finalmente alguém forçou a porta do apartamento, encontrou apenas o corpo gelado e o celular caído no chão, ainda gravando. Um dos paramédicos que entrou primeiro sentiu o cheiro antes mesmo de notar o cadáver. Aproximou-se cauteloso, o nariz torcido, e por um instante teve a impressão de que aquela fragrância era agradável. Tão agradável que ele desejou inspirar mais fundo, apesar do medo. Enquanto a equipe removia o corpo, ninguém reparou no vídeo que ainda registrava tudo. A última gravação de Samuel mostrava o instante em que a mulher apareceu ao lado da cama, como uma mancha mais escura que a noite. No áudio, um sussurro baixo, insistente, repetia as mesmas palavras: "Você já me pertence." O arquivo foi copiado pelos investigadores, mas ninguém teve coragem de assistir inteiro. O legista que recolheu o celular contou depois, em voz baixa, que sentiu algo gelado roçar sua mão quando segurou o aparelho. Mas preferiu não relatar no laudo oficial. O caso foi noticiado como morte súbita. Nenhuma explicação plausível apareceu. O laudo apontava parada cardíaca, mas as marcas nas têmporas, manchas escuras em forma de dedos, ficaram sem justificativa. Para a polícia, era só mais um colecionador que se deixou levar pelo delírio. Mas quem entrou no quarto, quem respirou o cheiro, carregou a certeza de que havia algo ali que não deveria existir. O frasco foi lacrado num saco de evidências. Durante o transporte até o depósito, o motorista do camburão confessou depois que, por alguns segundos, sentiu que alguém estava sentado no banco de trás, observando-o pelo espelho. Quando virou-se, não havia ninguém. Mas o cheiro adocicado permanecia no ar, como uma promessa. 2 semanas depois, o inventário dos pertences de Samuel foi liberado. Um funcionário da seguradora, um homem curioso que sempre zombava de histórias macabras, acabou designado para catalogar tudo. Quando abriu a caixa de veludo e encontrou o frasco, não conteve um sorriso de triunfo. Sem pensar, levou-o até o rosto e inspirou. O cheiro era indescritível. À noite, em casa, enquanto revisava a papelada, ele começou a sentir uma presença na sala. Não ousou olhar de imediato. Fingiu que nada acontecia. Mas quando se levantou para pegar água, viu no reflexo da TV desligada a mesma silhueta de véu negro, parada atrás dele. Na manhã seguinte, não apareceu no trabalho. O perfume nunca foi encontrado. Desapareceu como se tivesse dissolvido no ar, ou, talvez, apenas escolhido seu próximo dono. Desde então, quem conhece a história jura que algumas fragrâncias não são feitas para agradar. São feitas para possuir. E que há coisas que não se desfazem com o tempo. Muito menos com a morte. Por mais que se tente esquecer, existem objetos que guardam mais do que lembranças. Guardam fome, pactos e presenças que se recusam a partir. O perfume da desgraça não era apenas uma relíquia. Era um convite disfarçado de curiosidade, um pequeno frasco que prometia prazer e entregava ruína. O apartamento de Samuel foi esvaziado por completo. As prateleiras ficaram nuas, as bonecas antigas desapareceram em leilões silenciosos. Mas nenhuma outra peça carregava a mesma história. Nenhuma tinha fama de matar quem ousava se aproximar. O registro oficial dizia apenas morte súbita. Mas quem trabalhou naquele quarto sabia que a palavra certa era outra: condenação. Porque bastava sentir aquele cheiro uma única vez para perceber que não havia volta. Nenhum exorcismo, nenhuma explicação racional, nenhum arrependimento posterior poderia afastar a mulher de véu negro que vinha junto com a fragrância. E dizem que ela não tem pressa. Que pode esperar anos, séculos, até que alguém abra a tampa e inspire outra vez. Então tudo recomeça.
O perfume escorre, a presença surge e, noite após noite, a figura se aproxima até não haver distância alguma entre ela e quem ousou respirar seu veneno. Por isso, se algum dia você encontrar um frasco antigo, cravejado de símbolos que ninguém consegue decifrar, pense bem antes de tocá-lo. Porque alguns aromas não são feitos de flores. São feitos de promessas quebradas e pactos que nem a morte encerra. E se algum dia, enquanto dorme, sentir um cheiro doce demais para ser real, saiba que talvez você já tenha sido escolhido. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua opinião ajuda a manter este espaço vivo, e tão sombrio quanto você espera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história sombria que, quem sabe, pode estar mais perto do que você imagina.